Vamos lá, né? Mois, eu vou sair um pouquinho da ordem, tá bom? Vou sair um pouco da ordem porque vai ser melhor pra gente, tá bom? Então vamos agora estudar qualidades fisiológicas do som, certo? Uma partezinha da acústica, tá bom? Moçadinha, quando um som difere de outro, né? Quando um som difere do outro, eles só podem diferir por três possibilidades, por três qualidades, né? Ou porque a altura de um é diferente do outro, ou porque a intensidade de um é diferente do outro, ou porque o timbre de um é diferente do timbre do outro, professor. Só tem essas três possibilidades: altura, intensidade e timbre. E aí a gente vai conversar sobre isso. É uma aula bem legal essa explicação, porque normalmente não coincide com aquilo que a gente utiliza no dia a dia, com aquilo que a gente fala no dia a dia. Então a gente, né, dá assim um curto-circuito mental. Olha, por exemplo, professor, a altura do som. O que é a altura? Normalmente no dia a dia tu fala assim, né? Ei, mulher, alteia aí, não tô ouvindo nada. Professor, dá pro senhor falar mais alto? Mas tu vai ver que é uma piada esse negócio, na verdade não tá tudo, né? Como é que é esse negócio de altura? Tá, vou explicar pra ti. A altura, amor, é a qualidade do som que está relacionado com a frequência da onda sonora. Ó. Com a frequência da onda está relacionado com a frequência da onda. Ah, é isso. A altura está relacionada com a frequência da onda e permite classificar o som em duas possibilidades. Você pode chamar, né? Quanto à altura, o som pode ser o quê? Ele pode ser um som alto ou ele pode ser um som baixo. Aí o som vai poder ser alto ou baixo. E Renato Brito, cara, o que é um som alto? Cara, um som alto, como o próprio nome sugere, é um som de alta frequência. Faz sentido, né? Pois é, alto, um som de alta frequência, né? Que significa o quê? Que ele é agudo, ou no popular, ele é fino, né? Aí isso, fino. Fino. Já um som baixo, professor, ele é um som, aí naturalmente vai ser o contrário, né? Baixo quer dizer o quê, professor? Baixa frequência. Significa o quê? Significa que ele é um som grave. Essa é uma palavra que eu sempre tive abuso desde pequeno. O quê? Grave, né? Grave. Parece grávido, né? Grave, que no popular quer dizer que é um som o quê? Que no popular quer dizer que é um som grosso. Então, quando você fala assim, ó, professor, não estou lhe ouvindo não, fale mais alto. Se você mandar eu falar mais alto, você está mandando eu falar mais o quê? Mais fino, né? Então, quando você dissesse, professor, fala mais alto, aí eu deveria responder assim, tá bom, tô falando bem mais alto, tá bom aí? Mais alto do que isso, eu não consigo, né? Pois é, né? Mais alto, quer dizer, professor, fale mais alto, ou seja, professor, fale mais fino, né? É putaria, né? Professor, fale mais baixo. E aí, beleza, galera? Tô falando bem baixo, ó. Quer que eu fale mais baixo ainda? Caracas, quer dizer que alto quer dizer agudo e baixo quer dizer grave. Então quer dizer que quando você fala alteia é isso aqui, ó. Égua. Altear é quando você aumenta a frequência, cara. O som fica mais fino. Então, por exemplo, personalidades famosas. Anderson Silva, né? Anderson Silva fala o quê? É um cara que fala alto, professor, ele tem moral. O bicho fala alto. Oi, pessoal, tudo bem? A luta hoje vai ser muito emocionante. Vou perder a outra perna, né? Tô fodido, mas eu sou um cara de moral. Eu falo alto, né? O cara que fala alto, ele fala com alta frequência. Ele fala fino. Por exemplo, quando você vai a uma ópera, né? Aí entra aquele pessoal, todo mundo de terno, o tenor, né? O soprano. Aí tem o alto e aí tem o contralto. O alto, tu pensa agora, vai entrar o alto, doutor Joaquim dos Anzóis. Aí tu pensa que vai entrar um cara alto, 1,80 m, olhos verdes, né? Mas ele pode ser um bem baixinho, assim, que nem o senhor, pode.
Mas quando ele pega o microfone, ele vai mandar aquele... É o cara do alto, é o que faz o fino do negócio, entende? E baixo é o que vai fazer o... né? Ou seja, por exemplo, Tim Maia. Tim Maia era um cantor que cantava muito baixo, né? Pede a ela pra ligar pra mim. Quer dizer que ele canta baixo, é? Fala, professor, é verdade. Então aquilo que você queria dizer, né? Alteia, fala mais alto. Na verdade não é fala mais alto, deve ser algum outro nome, né? Olha, é. Para ficar melhor, vamos explicar o que é a intensidade da onda sonora, que aí eu posso comparar uma com a outra, certo? Pois vai, professor. Pronto. Então, olha, supondo que o som esteja no ar, né? Supondo que o som esteja no ar, e se o som está no ar, a velocidade do som no ar, professor, é sempre, vamos supor assim, né? 340 metros por segundo. Vamos supor que todos nós estamos falando no ar. A frequência é sempre, né, o som é sempre no ar. Quando você está falando, então, de um som alto, professor, um som alto, pois é, um som de alta frequência, né? Um som alto necessariamente está associado, então, com o comprimento de onda, o que, professor? Pequeno. Ah, um som alto. Né, um som alto, supondo que ele esteja se propagando, né, professor? No ar, né? A velocidade é 340 metros por segundo, né? A frequência é bem pequenininha, e isso é um som de alta frequência. Por quê? Olha o lambda, que está bem pequenininho. O lambda é daqui para cá. Ah, e o lambda? Olha o lambda. Professor, mas se o senhor for baixando a frequência? Ah, brother. Se eu vou baixando a frequência, o comprimento de onda vai aumentando. E aí, imagina que tu pega essa onda e que tu vai esticando ela aqui na horizontal, esticando, ó. Ah, esticando, tu consegue visualizar que o lambda vai crescendo, ó. Ah, é. E aí, ela já vai ficar com o lambda. Olha aí o lambda como cresceu, ó. Ah, o lambda já tá maior do que esse, já. Então, se eu pegar a onda e se eu fizer isso, ó, tô esmagando, comprimindo, ó. Entendeu? Não. Então pronto, né? Depois disso tudo, se você não tiver entendido, né? Renato, a intensidade do som tem a ver com qual característica da onda? Com a amplitude dela, ó. Ah, tem a ver com a amplitude? E permite, né? Permite classificar o som, professor, em duas possibilidades. O som forte e o som fraco, né? Ó. Aí professor? Professor, o que é o som forte? Cara, o som forte é aquele que dá para ouvir de longe, da explosão de uma bomba, né? Uma pessoa gritando, né? Um som forte é o que, professor? É aquele que tem grande amplitude, né? É aquele que, pronto, assim, no popular, dá para ouvir de longe. Dá, né, para ouvir de longe. O som, a explosão de uma bomba, né? Uma pessoa gritando, né, no microfone, né? Ah, tá, tipo assim, o Ronaldo César no microfone, o rabinho, isso, né? Ah, eu vejo até a epiglote dele balançando daqui, professor, quando ele tá... Eu sei como é que é, né? Beleza, e o som fraco é aquele que só dá pra ouvir de pertinho, né? Só dá pra ouvir de perto. Só dá para ouvir de perto. É um som muito fraquinho, um sussurro, né? Um segredo ali no pé do ouvido, né, professor? Desde que não seja um segredo de criança, né? Segredo de criança. Ei, vamos tomar sorvete. A casa toda já ouviu, né, professor? Então quer dizer que um som forte ou um som fraco. Então a diferença tá no que mesmo, hein? Tá na amplitude. Por exemplo, ó,
Professor, quando muda a amplitude, muda é o quê, hein? Amplitude, ó. Olha um som de grande amplitude, ó. Ah, é um som que tem muita energia. Isso. Mas eu poderia colocar o mesmo som, o mesmo V, o mesmo lambda, o mesmo F, ó. Só que com menos amplitude, ó. Aí se você comparar esse com esse, o lambda é o mesmo, só que esse aqui é mais forte, esse aqui é mais fraco, né? Então, daqui pra cá não mudou a altura. Não mudou a altura, não. Se esse aqui for, né? Nem fica mais fino, nem mais grosso. Só fica o quê? Mais forte ou mais fraco? Ah, muda só a amplitude? Mas não está mudando o lambda. Pelo menos a minha intenção é que esse lambda seja igual a esse, ó. Ah, tá. Então, na hora da aula, quando você não estiver ouvindo o professor, não é para você dizer assim, professor, fale mais alto aí, acho que eu não estou ouvindo nada. Você tem que dizer assim, professor, fale mais forte. O cara vai olhar assim, mas depois que tu começou a assistir essas aulas de acústica, tu tá... Já pensou chegar em casa? Pai, fale mais forte. Rui, tira o menino desse curso, Rui. Voltou agora falando estranho dessas... É o quê, menino? Fale mais forte. O pior é que teu pai vai estranhar, né? Mas o pior é que tá certo, né? Quer dizer que o certo era pra dizer, ei, fale mais forte, né? Ou então, cara, tu tá falando, né? Tá falando muito fraco, não dá nem pra eu ouvir, mas fala mais forte aí. O certo seria isso, né? Do ponto de vista da acústica, né, professor? Quer dizer que teria que ser desse jeito? Então, quando você estiver lá tomando seu banho lá no box, né? Você pra mim foi um sol e uma noite sem fim. Aí o teu pai chega lá, dá pra cantar mais baixo aí, pô? Tá atrapalhando aqui a televisão. Aí, tá bom, pai. Você pra mim foi um sol e uma noite sem... Rapaz, teu pai vai te dar uma porra. Rapaz, teu pai vai te matar pelada, viu, bicho? Mas se ele mandou tu cantar mais baixo, ele tá mandando tu cantar mais grosso. Papai, o senhor faltou a aula de acústica, não posso fazer nada, né? O senhor queria que eu cantasse mais fraco, sei lá o quê. O fato é que você tem que calar a boca que eu quero ver o jornal. Pois pronto, né? Então, se você está entendendo o espírito da coisa, vamos, por exemplo, né? Classificar, né? O miado de um gatinho e o mugir de um boi, né? Por exemplo, né? O miado de um gato, né? Ah, isso aqui é tradicional. Já é tradição, né? O miado de um gatinho, né, professor? E o mugir de um boi, né? Isso. Isso. Moi, bora classificar. O miado de um gatinho. Ele é quanto à altura? Ele é um som alto ou baixo? É um som alto, né, professor? Comparado com o mugir do boi, com certeza ele é alto. Alto porque ele tem o quê? Alta frequência. Porque ele é agudo ou porque ele é grave? Porque ele é agudo, professor. Porque ele é fino, né? Isso, porque ele é fino. Beleza. Ei, mas me diz uma coisa. O miado do gato, ele é forte ou é fraco, né? Aí, meu amigo, na hora do vestibular, já pensou a dúvida, hein? Tu não vai saber se o gato tá ou não tá no cio, né, professor? Ei, fiscal, o gato aqui da questão 12 tá no cio ou é um gato na CNTP, né? Vamos supor que seja um gato na CNTP, né? Se for um gato na CNTP... É forte ou é fraco? Dá pra ouvir assim no outro quarteirão? Não dá não, né? Se for um gato na CNTP, um gato que não esteja no cio, professor, vai ser um som fraco. Não dá pra ouvir de muito longe não, né? Assim, ó. Tu tá ouvindo? É aquele gatinho que tem 2 dias de nascido. Ele não abriu nem o olho. Tu tá aqui, ó. Oi, tá por aqui, professor. O bichinho, olha.
Agora o mugir do boi. Hoje vocês estão fracos pra rir, né? Vai, professor. Hoje até comediante amador faz sucesso aqui, né? Vamos lá, professor. O mugir do boi, quanto à altura? É alto ou é baixo? Professor, é baixo porque é grosso, professor, né? Ó. Ah, é um som baixo, é um som grosso. Isso. E quanto à intensidade, é forte ou é fraco? Forte, dá pra ouvir lá. Professor, meu tio tem uma fazenda, dá pra ouvir lá da outra. Dá, é um som forte, né? Dá pra ouvir de longe, né? É um som bem forte, ó. Dá pra ouvir de longe, né? Por exemplo, a explosão de uma bomba. A explosão de uma bomba, ele é um som alto ou baixo? A explosão de uma bomba é ou é é um som grosso ou é fino, uma bomba explodindo? Já viu a bomba assim? Não, quando explode é um som grosso, portanto é um som baixo. Agora é forte ou é fraco? Menino, a pessoa vai ficar surda, né? É forte, é igual o mugir de um boi, ó. É baixo, a explosão de uma bomba é um som baixo, mas é um som forte, né? Aí é. Ah, mano, né? Ah, então quer dizer que é assim. Então quando você diz assim, ei, alteia aí, aumenta aí o volume, né? Quando você fala alteia, você tá falando errado, né? Você tem que dizer, ei, fale mais forte, né? E professor, esse negócio de volume, pode falar volume? Pode, é aceito sim, né? Intensidade sonora como sinônimo de volume sonoro. Aumente aí o volume, quer dizer, aumente a intensidade sonora, aumente a amplitude da onda, né? É aceitável? É aceitável, beleza? Agora a gente vai falar, né, do timbre. O timbre é interessante, o timbre. Professor, o que é esse negócio de timbre? Moi, você já percebeu, né? Por exemplo, alguém chega pra você e diz assim, ó: olha, Renato, eu vou tocar o lá dessa flauta. Ou então eu vou tocar o lá desse violão. Pronto, a pessoa vai tocar o lá. O lá, pelo que dizem, né? A frequência do lá é quanto? A frequência do lá, né, é 440 Hz, que os livros contam, né? Professor, Mas vem cá. Se você apagar a luz, vamos supor que aqui no nosso auditório tem ali 3 alunos, um tá com uma flauta, o outro tá com saxofone e o outro tá com clarinete e ainda tem um com violino. Cada um ali tá com um instrumento musical, né? Participação especial dos nossos alunos hoje aqui, né? Tem ninguém aqui não, viu, pessoal, né, casa? O pessoal tá assim, cadê? Não vi não, né? O pessoal tá assim, ó, né? Então, faz de conta que eles estão aqui, né? E aí a gente poderia apagar a luz, né? Apagou a luz, pá! Aí agora, um dos 4 voluntários vai tocar o seu instrumento musical, a nota lá. Vai, fulaninho, todo mundo no escuro, né? Toca aí o lá no primeiro instrumento. Né? Sei lá, uma flauta, né? Agora o outro, toca aí o lá. E aí? Cara, cada um vai tocar a mesma nota. O quê? O lá. Cada um vai tocar, vamos supor, o lá do primeiro harmônico. Todo mundo toca a mesma nota. Meu amigo, pode estar no escuro. Tu vai saber. Ah, esse lá foi da flauta. Esse é a flauta. Ah, esse lá aí, né, do violino. Com certeza. Esse lá aí é saxofone. Dá pra notar. Mas professor, como é que eu consigo perceber se todas essas notas não são a mesma nota? Não é tudo lá do primeiro harmônico? Como é que eu consigo distinguir se é uma flauta ou se é um saxofone, se é a mesma nota? Aí essa diferença abstrata é o que a gente chama de timbre. Instrumentos musicais diferentes, professor, tem timbre diferente, mas eu não estou entendendo o que é isso não. Pois é uma coisa abstrata, eu vou tentar melhorar para você, certo? Bom, algum dia, né, eu comentei com você, se eu não comentei, eu vou comentar agora. Moçada, quando você toca um instrumento musical, o som que ele emite nunca é uma nota pura. E é o que? Vou explicar para você, ó. É sempre uma superposição dos vários harmônicos. Deixa eu escrever isso daqui na lousa, tá? Deixa eu escrever aqui uma expressão aqui, ó.
E agora você vai entender o que é esse tal do harmônico. Olha, o que eu quero que você perceba? Esse é o modo fundamental, ó. Isso daqui, professor, é o som propriamente dito, digamos. É o que predomina, digamos assim, né? Quando você fala, por exemplo, professor, eu estou tocando o Lá, o 440 Hz. O que é que significa? Significa que o modo fundamental, o primeiro harmônico, né, que você está tocando é o Lá. Você percebe que esse ômega é o que colaborou com uma amplitude bem forte, ó. Só que além desse ômega vem o próximo harmônico, mas com uma contribuição muito pequena comparado com essa, né? Ah, mas quer dizer que o segundo harmônico também vem? Vem. Uma nota que é o dobro daquela também estará presente? Também. Uma outra que é o triplo daquela também estará presente, mas com uma contribuição cada vez menor. Ah, com uma contribuição cada vez menor, 4 vezes também? Também. Quer dizer que vão vir todas? Vão vir todas. Quando você toca o Lá, vem o Lá, vem o modo fundamental, né, professor? E vem todos esses harmônicos, mesmo que você não queira. Professor, por que vem todo mundo assim? Cara, é porque é inevitável. Quando você toca a corda, por exemplo, né? Eu pensava que ela pudesse tocar só quando você pega a corda e solta e deixa ela vibrar sozinha. O que ela toca, né, dificilmente vai ser um harmônicozinho puro, a não ser que você esteja citando com uma fonte externa, né? Mas se você só puxar a corda e soltar, o que ela faz é uma superposição, professor, de harmônicos, olha, Então, moral da história, daqui pra cá é o que a gente chama de timbre. Renato Brito, cara, o que é o timbre? O timbre é como se fosse o tempero do som. A nota principal está aqui, né? A nota principal está aqui, a frequência principal, é aquela que predomina. Por quê? Porque ela vem com maior amplitude, é ela que predomina. A nota principal está aqui, ó. Mas daqui para cá é o que o Renato chama de timbre. Então deixa eu explicar para você. Professor, quando a menina tocou o Lá, 440 Hz, na flauta e no saxofone, não é a mesma frequência? É a mesma frequência. A nota principal é a mesma. Mas o que difere? Como é que eu consegui entender que um era flauta e outro era um saxofone? É porque na flauta, esses números aqui, ó, essas contribuições dos outros harmônicos, dos próximos harmônicos, né? Esses outros harmônicos, eles entram numa certa proporção. Na flauta, essas contribuições, ó, elas entram numa certa proporção. No saxofone é numa outra proporção. No clarinete é numa outra proporção. De modo que o timbre de um instrumento nunca sai igual ao outro. A nota principal é a mesma. A nota principal é a mesma. Então, professor, quando eu troquei o Lá, no Lá não é tudo igual, não? O modo fundamental é tudo igual. Mas vem o timbre. E o timbre é que dá a característica do instrumento. Por exemplo, quando você toca o violão, quando você está tocando violão, ali nunca está saindo uma nota pura. Além da corda vibrar com todos esses harmônicos, aquela estrutura de madeira do violão também vibra. Até se a madeira é de boa qualidade, ou se é madeira de caixa de maçã, já viu madeira de caixa de maçã, como é podre, como é muito vagabunda, né? Um violão feito com madeira de caixa de maçã vai sair um som horrível, né, professor? Mas se for um violão com madeira nobre, já vai dar um som melhor. A própria madeira do violão vibra. E aí, isso também dá um pouco do timbre do instrumento musical. Quando você toca o saxofone, aquele metal, o metal do bichinho também dá aquele som metálico que se diz. Cara, tem a ver com o timbre do instrumento? Tem. Quando você diz assim, ó, professor, eu acho o violino muito lindo, eu adoro o som do violino. Você está dizendo, eu adoro o timbre do violino. Professor, eu acho guitarra muito estridente. Não gosto não. Você não gosta do timbre da guitarra. Professor, não consigo nem ouvir a voz dessa menina, eu quero dar um tapa na cara dela. Muito horrível, eu odeio a voz dela. Você não gosta do timbre da voz dela. É o timbre que dá a característica de cada instrumento, entendeu? Apesar de eu tocar a mesma nota, como é que eu consigo saber se é um sax ou se é uma flauta? Por causa do timbre. É mesmo, é só por causa do timbre. Renato, alguém consegue emitir uma nota pura? Existe algum instrumento, alguma coisa que emita uma nota sonora pura? Pura seria o quê? Não vem do segundo harmônico em diante, só teria a nota principal.
Quem é que consegue emitir uma nota pura? Um sintetizador, um circuito elétrico de um sintetizador, ele consegue emitir uma nota pura. Tem um tal de um diapasão que o pessoal utiliza para afinação de instrumento musical, parece uma baladeirazinha, né? Um estilingue, só que é de metal, né? Pega um martelinho de borracha e faz assim. Diz a lenda que aquilo ali é uma nota pura. É. Mas os instrumentos, professor, do dia a dia não sai nota pura, não. Não, sai a nota principal com o timbre característico de cada um. Quando o engenheiro de som da Yamaha vai construir aquele teclado, sabe aquele teclado que tu bota assim, agora eu quero o som de piano, tu bota ali piano, aí sai o som de piano. Ah, não, agora eu quero o som de saxofone, tu aperta lá o botão de saxofone e aí sai um som de saxofone. Já viu isso aí, né? Já viu isso daí? Uma coisa super comum, né? O que o engenheiro faz é o mais complicado, porque o circuito que ele tem lá só produz nota pura. E aí, ele vai pegar a nota pura e vai no circuito elétrico juntar a nota pura e ele vai sinteticamente introduzir todos os harmônicos na proporção exata de cada instrumento. Em cada instrumento musical, esses números que aparecem aqui, professor, já são conhecidos para cada instrumento. Então eles vão sintetizar o timbre característico de cada instrumento, a partir da nota pura, que é muito mais complicada. É mesmo? Na natureza ele já sai impuro. O sintetizador só produz puro, e aí ele vai ter que colocar todos os harmônicos característicos para dar o timbre de cada instrumento. Que coisa louca, né? Olha, uma das coisas mais legais sobre o timbre, e uma coisa que você talvez não vá gostar de saber, a menos que você já saiba, né? Todo mundo já ouviu a diferença entre a sua voz gravada e a sua voz ouvida, né? Ai, professor, nem me fale. Minha voz gravada é podre, né? Eu conheço gente que fala assim, ó, eu não falo no WhatsApp, eu não gosto de falar porque eu não gosto da minha voz, então eu não vou falar, só fico escrevendo, né? Vamos entender qual é a diferença. Quando você fala, você próprio ouve o resultado da vibração, né, da sua corda vocal, né, com essa caixa de ressonância aqui, né, que amplifica, né, junto com o seu esqueleto. Professor, o que você ouve é o resultado da vibração da prega vocal aqui, da corda, com o seu esqueleto. Esse é o resultado do som que você ouve. Sério, só você ouve, tem a percepção da vibração do seu esqueleto também. A outra pessoa que te ouve não vem com o som com a percepção da vibração do esqueleto. Vem só o que sai da corda vocal e vai lá para a pessoa. Moral da história: só você ouve a voz que você ouve sua. Professor, não acredito não. O que você está querendo dizer com isso? Sabe aquela voz que você odeia, que é a sua voz gravada, que você acha horrível? Não diga o que eu estou pensando. É a voz que todo mundo ouve de você o dia inteiro, porque ninguém ouve a sua voz com o seu esqueleto vibrando. É por isso que o Jorge não quer saber de mim. Deve ser, né? Professor, não tem como ele ouvir a minha voz verdadeira, não. Só tem uma maneira do seu paquera ouvir a sua voz que você ouve. Só se ele vibrar junto com o seu esqueleto, né? Jorge, vem cá, ouça a minha voz verdadeira. É essa, Jorge. Né? Só se vocês vibrarem juntos, né? Ó. Que merda, Ou seja, Moi, todo mundo ouve a voz que você odeia sua, entende? E só você ouve a voz que você conhece, ó. Caracas, Então fica tranquilo, né? Meu Deus, será que um dia ele vai gostar da minha voz gravada? Relaxa, a voz que ele ouve tua já é a voz gravada, entende? Professor, Professor, e do ponto de vista do desenho da onda, como seria, por exemplo, o desenho daquele Lá? Como fica o desenho da forma de onda do Lá? Olha como é interessante esse negócio aqui, ó. Vai, professor, mostra aí. Pronto. Vamos supor que esse seja o Lá produzido por um sintetizador. O Lá produzido por um sintetizador é um Lá puro. Significa o quê? Só tem a nota principal. Só tem um cosseno. Não vem as outras harmônicas. Não, vem só uma.
sai lindinho assim, ó. Mas só quem faz isso é um sintetizador, um diapasão. Ah, tá. Professor, se for a mesma nota, mas o mesmo Lá, mas agora é de uma flauta. Ah, tá. Numa flauta já vem a nota principal com o timbre característico da flauta. Esses outros cossenos, ó, que eles entram com uma pequena contribuição, ó, cada vez menor, é sempre decrescente, deforma a onda um pouquinho. Olha como é que fica, ó. Vou colocar um exemplo aqui, ó. E por que ela tá um negocinho assim? É por causa do timbre que acompanha, que deforma um pouquinho, né, a onda. Mas se você olhar, o lambda é o mesmo. O lambda da primeira figura é daqui para cá, porque a partir daqui já vai começar a se repetir. Se você olhar, o lambda aqui é o mesmo. O timbre deforma um pouquinho, mas não altera o corpo da onda propriamente dita. Dá para você saber aonde é que ela começa a se repetir, né? Pronto. É a mesma nota fundamental daquela, só que com o timbre. E o timbre deforma uma coisinha, né? Exato. Professor, faz uma outra aí, uma guitarra, né? E aí? Ixi, professor. Né? E aí, a pessoa percebe que daqui pra cá já começou a se repetir, que daqui pra cá é um lambda, mas ele tem um formato estranho, é por causa do timbre. Todas essas aqui, ó, seriam a mesma nota, só que essa aqui seria ela pura e essa aqui seria com o timbre característico de cada instrumento. Cada instrumento musical tem o seu próprio timbre. Resumindo, se alguém perguntar pra você o que é timbre, você chegou em casa, sua sobrinha de 7 anos, oi tia, o que é timbre? Vai jantar, menina, vai jantar, tá com fome, vai tomar banho, vai, né? Olha. O que é que você ia dizer pro meninozinho? Você vai dizer assim, ó, fulaninha, Carolzinha, é o seguinte, presta atenção. Quando você toca um saxofone ou uma flauta, mesmo que você toque a mesma nota, tu percebe que dá pra perceber a diferença se é um saxofone ou se é uma flauta? Percebo. A diferença então é o timbre. É exatamente o timbre que faz com que você perceba, mesmo que você toque notas musicais iguais em instrumentos diferentes, o som não fica diferente? Fica. A diferença então é por causa do timbre. O timbre é isso. É essa qualidade fisiológica do som que permite que você consiga distinguir se esse Lá veio da flauta, ou de um saxofone, ou de um trompete. A diferença está o quê? No timbre. A frequência é a mesma, da nota principal é a mesma, mas o timbre é característico de cada instrumento, entendeu? Essa é a ideia, é isso que quer dizer o timbre, entende? Professor, pois como é que ele poderia colocar isso numa questão? Vamos lá. Eu saltei a ordem completamente, né? Mas depois a gente volta.